Boa noite a todos. Meio contentes, né? Que Jesus nos abençoe, então, e Ele permita que a nossa noite aqui seja a melhor possível, né? Que essa noite aqui seja a noite de reflexões que vão levar às transformações. E também seja uma noite onde a gente possa nos reequilibrar energeticamente para estarmos bem com a nossa saúde espiritual e, né, mental e também a saúde física. O Kardec, quando soube, através dos espíritos, de que nós somos espíritos e que existem espíritos encarnados que somos nós e os desencarnados, né? E que Deus é unicamente quem cria os espíritos. Aí, a partir dessa compreensão, ele começou a fazer uma série de questões para os espíritos sobre essa temática. E uma delas é a 115, tá? Lá do Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim, se Deus criou os espíritos bons e maus. Por que ele fez essa pergunta? Porque existiam pessoas boas e más, certo? Então ele perguntou, Deus cria os espíritos bons e maus? O que vocês acham? Não, né? A resposta foi não. Deus cria os espíritos simples e ignorantes, fadados à perfeição. Ou seja, são criados simples e ignorantes, mas fadados, quando se fala, em rumo da perfeição. Aí ele pergunta assim, mas como é que o espírito, então, pode evoluir? Como é que ele pode chegar à perfeição? E eles respondem através da encarnação, a experiência da vida. Ah, mas e aquele que... Aí ele continua, né? E aquele que não conseguiu, nesta vida, melhorar-se? Ora, outra vida. Várias vidas. Então, a partir daí, a gente começa a entender que a nossa vida aqui não é a única, nós já tivemos outras, também não será a última, nós vamos ter outras, possivelmente, em situações diferentes das que vivenciamos hoje. E também, como nós estamos fadados à evolução, à perfeição, nós precisamos nos melhorar. E, segundo a resposta, para se melhorar você precisa encarnar, você precisa estar na vida física, significa então que aqui é o quê? Uma sala de aula, é uma escola, onde a gente vem para os aprendizados, nós como espíritos. Se a gente tiver esse tipo de interpretação, de entendimento, a gente passa a olhar a vida de uma maneira diferente. Se a gente entender que a nossa vida aqui, que a gente está vivenciando, é uma tremenda sala de aula, onde a gente vem para os aprendizados necessários, a gente começa a enxergar as coisas de uma outra forma, de uma forma mais positiva, menos punitiva, mais esperançosa. Esse é o olhar que a gente tem que ter a partir dessa interpretação. Por quê? O que acaba acontecendo conosco? Como a gente foi criado simples e ignorantes, e a gente vem nos nossos processos, né, de encarnações e encarnações, tendo aprendizados, a gente vai se modificando. A gente vai se melhorando, outros vão continuando estacionados, né? Outros se melhoram mais que outros. E aí, então, você percebe as diferenças comportamentais das pessoas que aqui estão
em relação à sua evolução. E a gente está falando da moral, tá certo? Da questão do aprendizado do bem e do mal, do comportamento. Por isso que ele fez aquela pergunta lá, Deus queria os espíritos bons e ruins? Queria entender. Por que um espírito é bom e o outro é ruim? Da onde vem isso? Aí a gente vai entender que faz parte das experiências de cada um. Tá certo? Outra questão que a gente tem que pensar é: o que eu estou aprendendo hoje, eu não teria oportunidade de aprender há 300 anos atrás, 400 anos atrás, 500 anos atrás, 100 anos atrás. Eu não teria condições de aprender. Por quê? A vida está tão dinâmica, coisas tão importantes estão acontecendo no nosso dia a dia, que a gente não vivenciou isso no nosso passado. A gente está aprendendo a dirigir carros. Antigamente você andava a cavalo. Se é que você não era o cavalo, né? Brincadeira aqui à parte. Né? Hoje você dirige, certo? Antigamente a gente não conseguia ter esse acesso às informações como a gente tem hoje, a responsabilidade que isso traz para nós. Tudo isso aí nós estamos aprendendo. Então são situações, veja, a sala de aula atual é uma sala de aula bem avançada em relação às que nós já tivemos, né? Se a gente for parar para pensar. E outro conceito que a gente tem que ter é o conceito que nós temos de bem e de mal, ele também modifica ao longo do tempo. Vocês querem ver um exemplo? Há não muitos anos atrás, existia uma ideia de que era considerada natural, em que a escravidão era válida. E, aliás, não era só válida, mas também era, como é que poderia dizer, sacramentada e avalizada pela igreja, que dava o direito, né, de terem os seus escravos, alegando que o negro não tinha alma. Estou falando alguma besteira aqui ou isso faz parte da história? Então, olha que coisa. Há muito poucos anos atrás, você ter esse olhar sobre a escravidão, sobre uma coisa de você manter uma pessoa, né, como se fosse um animal, dava essa liberdade. Então, as pessoas não se sentiam-se culpadas por isso. Então, o aprendizado naquela época era outro. A partir do momento que há uma compreensão de que isso é errado, que isso não é bom, então há uma mudança coletiva de entendimento e você passa a entender, então, o bem e o mal de uma maneira diferente. São aprendizados. O que eu estou tentando trazer para nós aqui em termos de reflexão? Que a ideia aqui é a gente fazer reflexões, né, para a nossa mudança de mentalidade, para o nosso crescimento e por aí afora. De que toda a nossa vivência, toda a experiência que a gente tem, interpretando como sendo a possibilidade de uma sala de aula, são aprendizados. E a gente tem que procurar se sair o melhor possível das lições e dos testes que nós estamos fazendo para evoluir espiritualmente. Tudo bem até aí? Outra questão que me faz refletir quando eu leio essas questões lá no Livro dos Espíritos. Conforme a gente vai nesses processos todos evolutivos, a nossa evolução, a nossa transformação moral nos modifica espiritualmente falando. Nós nos tornamos, à medida que a gente vai evoluindo moralmente, a gente vai, como é que eu poderia dizer, diluindo ou ampliando ou iluminando o nosso corpo espiritual, tornando-o mais leve, por exemplo. Uma vibração diferenciada. E o que acaba acontecendo conosco?
Às vezes você tem no mesmo núcleo familiar pessoas convivendo juntas, tendo as mesmas lições, só que cada um vai interpretar as lições de forma diferente, vai absorver as experiências de forma diferente, vai evoluir ou não de forma diferente, e pode se iluminar mais que o outro, tornando, né, o seu corpo espiritual mais leve, menos denso, face às experiências, de que forma aquela experiência o atingiu, você como aluno. Aí, ao desencarnar, este grupo pode ser que não esteja localizado ou juntos no plano espiritual. Oh, como assim? Ora, a evolução ela é individual. Ela passa a ser coletiva, mas ela é individual. Os aprendizados podem ser coletivos, mas a absorção daquele aprendizado, ele é individual. Então, pode ser que eu desencarne e eu me encontre numa situação de faixa vibratória onde um parente meu ou alguém meu ali, um filho, uma filha ou esposa, vai estar numa faixa diferente. Nós não vamos mais estar juntos. Bom, o que isso significa? Eu não preciso retornar para os aprendizados? Significa que nós vamos voltar juntos de novo? Para a mesma sala de aula? Na repetência reencarnatória? Se eu não conseguir evoluir numa determinada situação, como é que acontece quando você está ali matriculado numa série e você não consegue aprender as lições? Você vai passar... Aqui no Brasil passa de ano direto, mas teoricamente, né, deveria repetir, certo? E refazer, não é isso? Os seus companheiros que estavam com você no ano passado estarão com você neste ano? A não ser os preguiçosos igual você? Brincadeira à parte. Então, olha que coisa interessante. Pode ser que esse núcleo que a gente conhece hoje, ele num futuro, numa próxima oportunidade de vivência na sala de aula reencarnatória aqui, não seja o mesmo. E eu tenho que ter como companheiros de sala de aula aqueles que também repetiram. Porque os outros que passaram estão numa outra situação. Mas também pode ser que alguém desses que não precisaria repetir, se preste ao trabalho de fazê-lo para ajudar. Aí vem as que a gente chama de missão. O que eu estou querendo falar com isso? Que no núcleo familiar, a gente vai encontrar pessoas que estão ali posicionadas, não porque precisam repetir, mas porque estão ali para ajudar. Estão ali para um processo em que vem com a missão de, com a sua capacidade evolutiva, ajudar os outros a evoluir. E aí, então, quando você tem esse olhar, esse entendimento, você começa a olhar as famílias, os comportamentos das pessoas dentro das famílias, e você já consegue até entender mais ou menos quem está em missão, quem está em repetência, né? Quem está sofrendo com a repetência, quem está bem. Com base em quê? No comportamento, na forma como absorve as coisas, da forma como entende as situações que acontecem. Você pode ter, por exemplo, irmãos gêmeos. Geneticamente falando, parece que são idênticos, né? Fisicamente. Mas a absorção das situações, a forma como reage emocionalmente às situações é diferente. Um pode estar ajudando o outro em determinadas situações.
Mas há também as situações em que, nessa repetência reencarnatória, o que é uma repetência reencarnatória? A reencarnação é um fato, tá? Todos vão reencarnar. A repetência é você ter que vivenciar coisas semelhantes a que você vivenciou, mas tentando obter resultados diferentes. Entendem? Você vai falando, meu Deus do céu, será que nunca aprende? Faz parte do aprendizado. Não basta você entender uma coisa, você precisa vivenciar, você precisa aprender de fato e você precisa colocar em teste, né? Você precisa testar aquilo que você se diz ter aprendido. Como na sala de aula, você não tem que fazer as lições, você não tem que fazer lá as provas para saber se você entendeu as lições e por aí afora. E aí você se depara também com situações em que, às vezes, a preguiça fala tanto que a pessoa não quer ter o compromisso, o espírito não quer ter esse compromisso. E aí ele é meio que orientado a ter. E como ele vem meio que forçado, ele que achava que ele tinha que estar no ano mais para frente, ele vai ter que repetir o ano de novo, vem meio revoltado às vezes. Vem meio sem aceitar às vezes. Vem meio desassossegado. Vem meio triste, sem aceitar, sem entender. Então passa a enxergar a vida não com gratidão, né? Não com um olhar amoroso, passa a ver a vida como sendo uma dificuldade tremenda. É duro viver. Pessoas que se apagam, né? Que atrapalham inclusive os outros, porque não conseguem ser gratos. E não consegue ter essa compreensão de que não depende, não é a situação, é ela inserida dentro de uma situação que precisa se modificar. Quando você também tem situações em que, o Kardec também fez essa pergunta, qual é a utilidade de uma encarnação de uma pessoa que não consegue sequer se expressar, por exemplo, como alguém que vem com uma idiotia. Ele queria saber qual é a utilidade. O que esse espírito está aprendendo? Se ele sequer consegue se relacionar, já que a vida é uma vida de relação, onde você vai ter os aprendizados, como é que uma pessoa que não consegue ter essa relação, como é que ela vai aprender alguma coisa? E mais, os pais que recebem alguém assim, são culpados? A ideia original e tradicional que se tem é de que sim, Deus os está castigando. Mas essa é a ideia não de quem estuda a doutrina espírita. Isso é uma ideia tradicional que está aí, de que um Deus que pune. Não o Deus do Cristo, que é o Deus do amor. O Deus que dá oportunidades. Então, quando você tem esse olhar estrito, né, restrito, estreito, sobre as coisas, você enxerga dessa forma. Mas aí os espíritos disseram o seguinte: o corpo é assim, mas o espírito não. Entenderam ou não? É o corpo que não permite o espírito se expressar. Mas ele, como espírito, está normal. E aí ele tem o aprendizado dele. Olha só, a repetência, né? Ele está tendo um aprendizado com base naquilo que ele não consegue fazer. Parece maluco isso, né? Como ele não consegue, mas ele tem a consciência espiritual, aquilo é o aprendizado dele. Que muitos dizem ser castigo, quando na verdade é uma oportunidade. Olha o olhar diferente que a gente tem que ter quando a gente estuda a doutrina. Não é um castigo, é uma oportunidade, é um aprendizado que aquele espírito está tendo. Para que na próxima vez ele possa vir
passar de ano, né? Ele possa vir se matricular numa sala de aula mais avançada, porque ele passou pela experiência. E aí lembra dos pais que eu falei que podem vir em missão? São missionários, não são culpados, não têm que ser apedrejados pela sociedade. Pelo contrário, têm que ser homenageados como pessoas que aceitaram uma missão, que são vistos pela sociedade de forma abjeta, cobradora, apontadora, né? Olha o nível de falta de compreensão que nós temos dessas questões espirituais, e a partir do momento que a gente entende a doutrina, a gente muda a nossa forma de enxergar as coisas. Aquele olhar que a gente tem que ter agora é um olhar até de louvor para quem vivencia uma situação dessa, de aceitar essa missão, porque poderia estar bem. E aí eu pergunto para vocês, a gente não tem as nossas relações, a gente não tem os nossos afeições, a gente não aprende a amar uns aos outros, principalmente quando a gente tem convivências próximas. Como é que eu posso estar bem? Eu estou num nível mais elevado aqui, quando eu vejo que alguém que eu amo não conseguiu essa evolução. Eu vou estar bem? Vou conseguir seguir? Ou eu vou querer ajudar? O que é que diz o bom senso? O que é que diz o amor em si? Então, eu querer ajudar. Oi? Sim, tem que estar bem. Lembra, eu falei, eu estou bem, porque eu estou mais elevado, certo? Eu vou conseguir ficar em paz aqui, vendo alguém que eu amo numa situação, né? Vou querer ajudar. Mas aí você falou uma coisa importante. Tem que estar bem para ajudar. Porque senão acabam os dois, né, se atrapalhando um ao outro. Por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? Para essas reflexões que nós estamos fazendo com base nas perguntas e nas respostas que o Kardec obteve. E aí eu vou insistir, nós estamos numa vida aqui, é uma sala de aula. Cada um tem ali a sua necessidade evolutiva. Vamos dizer então que o planeta seja uma escola e cada lar é uma sala de aula específica. Acho que essa analogia está legal. O planeta é uma sala de aula, cada lar, né, é uma sala de aula de diferentes graus, diferentes aprendizados de ensino. Quer dizer, diferentes graus de ensino com os diferentes aprendizados. Quando você olha desta forma, você começa a entender também, observando os lares, a forma como eles estão, se são mais harmoniosos ou não, ou menos. Você começa a entender o nível evolutivo, mais ou menos, das pessoas que lá convivem, com base nas lições que elas precisam ter. Então, o que isso quer dizer para todos nós? Que às vezes, e aí vem uma outra questão que eu sempre gosto de falar aqui, tá? As questões 258 até 273 do Livro dos Espíritos. Escolha das provas. Por quê? O Kardec também ficou... Lembra que ele perguntou qual é o que pode ter de bom para um espírito encarnar num corpo onde ele não consiga se expressar, no caso da idiotia, né? Mas ele também perguntou como é que pode, nessa questão da escolha das provas, como é que pode um espírito escolher uma prova tão dura para ele, materialmente falando, vivendo talvez uma situação de penúria, uma situação difícil, até que talvez com uma doença, né? Como é que pode? Ora, se a gente for olhar do ponto de vista
da matéria em si, considerando só a matéria, se você considerar o que a vida aí considera bom e padrão, né? A vida aí só vai considerar aqueles que são vencedores, aqueles que conseguem produzir, aqueles que estão, não é isso? Esses são. Mas do ponto de vista espiritual, não. Por quê? A visão que você tem no plano espiritual das suas necessidades, ela é amplificada. Ela não se baseia na experiência atual que você tem. Ela se baseia no olhar que você passa a ter sobre todas as suas existências anteriores. Todo esse teu processo evolutivo. Você faz um balanço, faz uma análise daquilo que você precisa, e às vezes você não vai querer benesses. Você vai querer, de fato, desafios. Por quê? Porque são situações, como é que eu poderia dizer, elas não são eternas, são situações passageiras. Uma vida física em relação à eternidade não é nada para o espírito. Então, às vezes, lá você vai escolher passar por provas, porque você quer testar a sua nova disposição espiritual. Falar, eu quero testar essa disposição nova que eu tenho de aprendizado, entendi isso, vou botar a teste isso aí. Ora, então tem que vir e exercitar, fazer o teste, para ver se você passa. Então, quando você tem este olhar, o espírito vai escolher, ele não vai escolher benesses. Eu vou escolher chegar lá, eu quero ter tudo do bom, do melhor, não quero passar dificuldade nenhuma, saúde maravilhosa, feliz o tempo todo. Qual é o aprendizado? Qual é a lição? O que o espírito vai tirar daí de aprendizado? Então, este olhar também a gente tem que ter. E a partir do entendimento disso, passar a valorizar a nossa vida. Essa oportunidade que Deus nos deu de aqui estar, vivenciando as experiências que nós estamos vivenciando. E a partir de um olhar diferenciado que eu passe a ter sobre as experiências, eu aprender a ter um olhar de gratidão e também um olhar daquilo que eu posso tirar de lição para mim como espírito, dessas experiências. Elas podem ser boas como elas podem ser difíceis. Mas se não vier a prova, ou seja, se não vier o teste, eu não sei se eu vou passar. Eu não sei se eu já aprendi a lição ou não. Eu só vou saber vivenciando as experiências. Parece até uma apologia ao sofrimento, né, que a gente está fazendo aqui. Mas não é. É só uma constatação de uma realidade. Ninguém passa pela vida sem sofrer. Maior ou menor, né? Graus de situação, mas ninguém passa sem sofrer. E aí, se você perguntar para aquela turminha que está ali, ó, né? Todos vieram aqui, a grande maioria veio com algum pelador, né? Aprendendo coisas. Se você perguntar para eles pararam de ter problemas? O que vocês pararam de ter problemas na vida ou não? Continuam tendo. Fala que sim, pelo amor de Deus, não vai estragar a palestra, né? Já pensou? Olha o risco que eu corri aqui. Brincadeira à parte. Eu costumo dizer o seguinte, o espírita, quando ele entende determinadas coisas, não significa que ele deixe de ter problemas. Ele continua tendo. Só que o olhar que ele passa a ter sobre os problemas é diferente. Porque ele se torna um pouco mais... Ele tem uma compreensão do porquê está vivenciando as coisas. E ele sabe também o grau de responsabilidade que ele tem sobre aquilo que ele está vivenciando.
Ele vai saber separar as coisas, né? Quanto da própria atitude dele gerou aquele problema e o quanto que de fato não tem a ver com ele. E ele vai saber separar. E vai vivenciar as experiências de forma diferente. O que causa, inclusive, para as pessoas que estão de fora, um olhar meio, nossa, mas onde é que você anda indo aí? O que está acontecendo com você? Por quê? Por essas reflexões que a gente apresentou aqui hoje para vocês. Tá certo? Então eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje e que essas reflexões que a gente está fazendo aqui possam nos ajudar a se reposicionar como espíritos diante da vida e diante das situações que nós estamos vivenciando. Que Deus nos abençoe e que permita, Jesus, a gente retorne em paz e harmonia para os nossos lares, tá bom? Obrigado pela atenção.